Olá, bem-vindo a mais uma das aulas do Battle Basics. Meu nome é Elber e eu sou um dos pastores aqui em Redding, na Califórnia. O Battle Basics é um conjunto de aulas independentes, onde cada aula tem seu início, meio e fim e podem ser assistidos em qualquer ordem. Hoje eu quero falar com você um pouco sobre o nosso viver uns com os outros. Sabe, a vida pode parecer que é como uma história que já foi pré-estabelecida, escrita, e eu não tenho uma voz nisso, eu não tenho uma opinião nisso. Sabe, pode parecer que as circunstâncias me governam e que eu sou refém do que se passa. Mas quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que Jesus não agia assim. E ele ensinava os que o ouviam a serem proativos e não vítimas ou espectadores. Sabe, um grande erro na vida cristã é se ver como um espectador. Uma ideia tipo, o mundo é assim mesmo. Não, mas um dia Jesus vai voltar e tudo vai ficar bom. Sabe, esse tipo de atitude onde você vive à mercê daquilo que está ao seu redor. E eu amo histórias, como eu já falei outras vezes, e eu quero ler uma história que Jesus conta em Lucas, capítulo 14. Aqui em Lucas 14, a Bíblia fala que Jesus foi convidado para um jantar na casa de um fariseu importante. E enquanto ele estava ali, era um dia de sábado, ele cura uma pessoa que está doente. E a festa continua, não para por isso. E Jesus, no versículo 8, ele diz o seguinte. Então, Lucas 14. Lucas 14, versículo 8. Quando alguém convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. E ele segue. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá, dê lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe, amigo, passa este lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo aquele que se exalta será humilhado e todo que se humilha será exaltado. O texto é sobre humildade, mas o que eu quero que você veja é que a humildade é uma escolha. Jesus ensina, quando você for convidado, não tome os lugares de maior importância. Ou seja, escolha ser humilde. Sente-se no local mais humilde. Para quê? Para que a pessoa que o convidou reconheça que você está na posição que não seria a ideal para você. E ele te traz para um lugar de maior importância. Sabe, o texto aqui, ele não nos deixa na posição de vítima. Jesus não está falando com alguém como que não tem escolha. Ele fala aqui como você tendo escolha na vida. Você escolhe o local onde você quer sentar. Um outro texto interessante que está em Mateus 7, esse texto está dentro do Sermão do Monte, e Jesus diz nos versículos 13 e 14, ele diz o seguinte, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então, interessante que no texto, Jesus ele diz que é preciso uma atitude. É preciso a atitude de querer entrar pela porta. Então ele fala, entre, ou seja, escolha entrar por ela. Existe uma porta estreita, existe um caminho largo,
Você escolhe qual você quer entrar. Sabe, você não é levado por um caminho. Às vezes vivemos a vida sendo levados pelo que acontece, pelas coisas que são decididas pelo governo ou pelas circunstâncias nas quais nós nascemos. Mas nós percebemos em toda a vida de Jesus aqui na Terra em que ele não viveu à mercê das circunstâncias. E ele também levou os seus discípulos, aqueles que estavam com ele, a saírem da posição de vítima para uma posição onde eu escolho, eu tenho escolha, eu sou proativo. Então aqui ele diz, seja proativo, entre pela porta estreita. Sabe, mas é interessante que ele termina essa parte e diz que a porta é estreita e são poucos os que encontram. Sabe, podemos encontrar algo por acaso. Eu posso estar caminhando na rua e encontrar dinheiro. Foi um acaso. Eu encontrei. Então, por que Jesus fala que são poucos que encontram a porta? Sabe, porque uma coisa é eu estar desapercebido e encontrar algo bom, como no exemplo de encontrar dinheiro na rua. Outra coisa é eu perder o dinheiro. E eu, então, passo a procurar pelo que eu perdi. Uma coisa é eu estar caminhando e alguém para e me abençoa. Outra coisa é eu saber que Deus tem algo para mim. E eu persigo, eu procuro aquilo que Deus tem para mim. Eu encontro a porta estreita. Como ser honrado em uma situação? Escolhendo a posição humilde. O ponto é que você tem opções. O ponto é que você pode ser proativo na vida cristã. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 8. Gostaria de ler versículos 15 e 16. Romanos 8, 15 e 16. Se você puder ler. Diz assim, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer. Então, Paulo, dizendo aos romanos, ele diz que eles não receberam um espírito de escravidão. Vocês não receberam um espírito para que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, Romanos 8, do versículo 15 e 16, então, nós vemos que nós não recebemos um espírito de medo. Ele diz que nós não recebemos um espírito de escravidão para temer. Nós recebemos um espírito de adoção. Nós somos filhos. Sabe, como nós não somos escravos medrosos, mas nós somos filhos de Deus. Como filho do rei, eu tenho uma herança. Como filho do rei, eu vivo em um reino. Sabe, nesse reino que nós vivemos, um reino invertido, um reino diferente do mundo que nós vivemos, nesse reino, o maior é o que serve. Sabe, eu quero te falar, invista em si mesmo, servindo a outros. Escolha ser o menor e você será o maior. Lucas 9 diz que quem quer ser o maior, que seja o menor. Sabe, eu quero usar um outro texto para trazer o entendimento do ponto que eu quero fazer, de que você pode ser proativo na sua vida cristã, investir em si mesmo, sendo o que serve para que você tenha recompensa. Josué serviu aos seus irmãos. Josué foi conhecido não como o grande valente, o grande homem de guerra,
Quando a Bíblia se refere a Josué, na grande maioria das vezes diz Josué, servo de Moisés. Então Josué ele serviu aos seus irmãos, ele serviu ao seu povo, levando-os a entrar na terra prometida. Josué foi a pessoa que levou o povo a experimentar o que Deus havia prometido para eles. A terra do descanso, a terra que manava leite e mel, a terra prometida aos antepassados, aquilo que pessoas sonharam em ter. Esse povo recebeu. E Josué foi a pessoa que os conduziu a isso. Então, no primeiro capítulo de Josué, o texto é bem conhecido, Josué capítulo 1, Deus fala com Josué assim: depois da morte de Moisés, meu servo, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Então, Deus faz o ponto. Não vou ler todo o texto, mas quero ressaltar alguns pontos. Moisés, meu servo, está morto. Então, acabou-se o tempo de Moisés. Moisés já não era mais a pessoa que estava ali no dia a dia com as pessoas. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Então, Deus fala com Josué: eu vou fazer. Prepare-se. Eu vou fazer. E aí, seguindo, mais adiante, Deus diz: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Qual que é a palavra de Deus? Qual que é a promessa de Deus para Josué? Eu nunca vou te deixar. Eu sempre estarei com você. E não poderão te resistir. Não serão capazes de impedir o que eu estou para fazer com você. Não serão capazes de impedir o que eu vou fazer com esse povo através de você. Como estive com Moisés, estarei contigo. Josué recebe a presença. Deus era com ele. Seja forte e corajoso. Tenha atitude. Você conduzirá este povo para herdar a terra. Influencie o povo a herdar a terra. Sabe, Josué foi um influenciador nos seus dias. Josué é aquele que, quando o povo temeu entrar, os espias foram enviados à terra e o povo temeu entrar para tomar a terra, Josué foi o que disse: nós podemos entrar na terra. Josué e Calebe foram somente os únicos dois que disseram: Deus pode fazer. Deus disse que vai fazer, e Ele pode fazer, e Ele vai fazer. Aqui nós vemos novamente Josué na posição de influenciador. Deus diz a ele: você que influencia esse povo, você que tem a minha presença, você vai levá-los a experimentar o que eu tenho para eles. Isso é servir. Isso é servir aos outros. Nós temos a presença de Deus para servir, influenciar e mudar a história das outras pessoas. Eu quero ler com você Efésios capítulo 4. Aqui nós vemos o que nós chamamos de 5 ministérios. Efésios 4, do versículo 11 em diante, diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Sabe, dentro do corpo de Cristo, a igreja, eu e você,
Deus nos dá uns aos outros, como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar-nos uns aos outros para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Sabe, Deus nos deu uns aos outros com características diferentes, com chamados diferentes, para servirmos uns aos outros e trazer crescimento. Há algo mútuo sendo formado. Eu edifico alguém, alguém me edifica. Versículo 14 diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, e nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Deus nos deu uns aos outros com um propósito. Propósito de nos amarmos, guardar uns aos outros, fortalecer, instruir, encorajar, dar suporte, seja o que for necessário. Meu ponto hoje é que Deus nos deu dons, capacidades para servirmos ao corpo de Cristo. Todos nós temos uma função como membros no corpo de Cristo. Um texto muito conhecido é a parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, do verso 15 ao 30, onde diz que uma quantia de dinheiro foi dada a 3 servos diferentes. Eu não vou ler todo o texto, mas seja lá o que Deus tem colocado em sua mão, use. Multiplique o que Deus tem te dado. Sabe, eu quero te dizer para fazer como Josué fez. Influencie as pessoas ao seu redor, com o que Deus te deu. Josué tinha algo diferente do que as outras pessoas tinham. No início, somente Josué e Caleb creram que Deus poderia levá-los a ter posse da terra prometida. No fim, nós vemos que todo o povo, agora influenciado pelo espírito diferente que havia em Josué e Caleb, todo o povo entra na terra prometida. Percebe como que Josué serviu aqueles que estavam com ele? Ele os influenciou naquilo que Deus tinha dado a ele, para que eles todos experimentassem. Não somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Não somente suas famílias entraram na terra prometida. Todo o povo de Israel entrou na terra prometida. Porque houve uma influência. Alguém serviu aos outros. Mas na parábola dos talentos, sabe, o servo que recebeu 1 talento e enterrou, é como que se fosse só ele que tivesse entrado na terra prometida. Sabe, não houve impacto, não houve multiplicação. Mas Deus ama o crescimento do reino. Deus deseja ver o que Ele te deu multiplicado na vida de outros. Sabe, não enterre o seu talento. Invista em você mesmo, servindo a outros com o que Deus te deu. Sabe, eu quero destacar o versículo 21 do texto de Mateus, onde fala da parábola dos talentos. Então, Mateus 25, versículo 21, preste atenção, diz o seguinte: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o mundo. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Multiplique o que Deus te deu. Invista em outros. Que as pessoas ao seu redor recebam daquilo que o Senhor tem posto na sua vida. Se você foi chamado a encorajar, encoraje. Se você foi chamado a servir com hospitalidade, seja hospitaleiro. Seja o que for que você tem. Se você
sabe instruir, instrua. O que Deus colocou na sua mão, multiplique, sirva. Venha e participe da alegria de seu Senhor. Sabe, Deus te ama e Ele quer que você participe da sua alegria. Até a nossa próxima aula.